Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da Bíblia. Por que o corpo de Moisés, o grande líder de Israel, nunca foi encontrado? Esse é um tema que tem fascinado estudiosos e crentes por séculos. E hoje vamos explorar as possíveis razões e significados por trás desse enigma. Para entender a importância desse mistério, primeiro precisamos revisitar a incrível jornada de Moisés. Moisés é uma das figuras centrais da Bíblia, e sua vida foi marcada por momentos extraordinários. Ele nasceu em uma época difícil, foi salvo das águas do Nilo, cresceu no palácio de Faraó e acabou se tornando o libertador do povo de Israel. Sob sua liderança, os israelitas foram libertos da escravidão no Egito, passaram pelo Mar Vermelho e sobreviveram 40 anos no deserto. Mas apesar de sua importância, quando Moisés morreu, algo curioso aconteceu. A Bíblia nos conta em Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, que Moisés morreu na terra de Moabe, nas proximidades do Monte Nebo. E aqui está o mistério. Deus mesmo enterrou Moisés, e ninguém jamais soube o local de seu túmulo. Por que Deus teria escondido o corpo de um líder tão importante? Vamos analisar algumas teorias. A primeira teoria sugere que Deus queria preservar a fé dos israelitas. A fé era um elemento central na vida dos israelitas, e qualquer desvio poderia ter consequências profundas para a comunidade. Moisés era uma figura tão reverenciada que, se seu túmulo fosse conhecido, ele poderia ter se tornado um lugar de peregrinação e adoração. A presença de um local físico associado a Moisés poderia ter desviado a atenção do povo da adoração a Deus. Essa é uma prática que vemos em várias culturas, onde o túmulo de um líder ou profeta se torna um local sagrado. Locais de sepultamento de figuras religiosas frequentemente se transformam em centros de veneração, atraindo multidões que buscam bênçãos e milagres. Mas, na tradição bíblica, Deus sempre enfatizou que a adoração deve ser direcionada apenas a Ele. A centralidade de Deus na vida dos israelitas era fundamental, e qualquer desvio poderia comprometer essa relação sagrada. Moisés, embora um grande líder, era apenas um servo de Deus. Ele foi escolhido para guiar o povo, mas sua missão era sempre apontar para Deus, não para si mesmo. Esconder seu corpo pode ter sido uma forma de evitar que o povo se desviasse para a idolatria. Ao manter o local de seu sepultamento desconhecido, Deus garantiu que a fé dos israelitas permanecesse pura e focada no divino, evitando a tentação de transformar Moisés em um ídolo. A segunda teoria é que o túmulo de Moisés foi ocultado para proteger seu corpo de possíveis profanações. Naquela época, a profanação de túmulos era uma prática comum entre os inimigos. Moisés era um líder poderoso e respeitado, não apenas pelos israelitas, mas também temido por seus adversários. Seus inimigos poderiam querer usar seu corpo para fins políticos ou religiosos, talvez para desmoralizar seu povo ou reivindicar algum tipo de poder. Imagine o impacto que isso teria sobre os israelitas, que já enfrentavam tantas adversidades, especialmente em um período de constantes conflitos e guerras, onde a moral e a fé do povo eram testadas diariamente. Ocultar o corpo de Moisés poderia ter sido uma forma de proteger a integridade de seu legado, garantindo que ele não fosse usado como uma ferramenta de manipulação. Além disso, manter o foco na missão espiritual de Israel era crucial. A presença física de Moisés poderia desviar a atenção do verdadeiro propósito de sua liderança, que era guiar seu povo em sua fé e na construção de uma nação forte e unida. Para entender melhor essa teoria,
precisamos considerar o contexto histórico. Após a morte de Moisés, os israelitas estavam prestes a entrar na Terra Prometida, mas a jornada seria marcada por muitas batalhas e desafios. O sepultamento desconhecido de Moisés poderia ter sido uma estratégia divina para evitar que os inimigos de Israel encontrassem seu túmulo e tentassem desmoralizar o povo, ou até mesmo usar o corpo de Moisés como uma ferramenta de chantagem ou manipulação. A terceira teoria ganha um caráter mais espiritual. Ela nos leva a refletir sobre as forças invisíveis que operam além do nosso entendimento. Em Judas, capítulo 1, versículo 9, somos informados de uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Este evento é um dos mais enigmáticos da Bíblia. O que será que estava em jogo nessa disputa? Por que o corpo de Moisés era tão importante para ambos? Embora o texto não forneça muitos detalhes, podemos inferir que o corpo de Moisés tinha um significado espiritual profundo. Moisés, sendo um dos maiores profetas, possuía um legado que transcendia sua vida terrena. Talvez Satanás quisesse usar o corpo de Moisés para seus próprios propósitos, tentando corromper ou desviar a fé do povo de Israel. Ou talvez essa disputa simbolize a batalha contínua entre o bem e o mal, uma luta que persiste em todas as eras e dimensões. Mesmo após a morte de uma pessoa tão fiel quanto Moisés, seu corpo poderia representar a pureza e a fé inabalável, algo que Satanás desejava destruir ou corromper. A batalha espiritual é uma realidade constante, e a história de Moisés nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante das forças mais sombrias. Essa passagem nos faz refletir sobre a batalha espiritual, que acontece além do que podemos ver. Moisés foi um líder poderoso, mas sua maior força vinha de sua relação com Deus. E essa batalha sobre seu corpo pode nos lembrar de que, mesmo na morte, há uma dimensão espiritual que não devemos ignorar. A vida de Moisés não terminou apenas com sua morte física. Ela transcende para o reino espiritual, onde as forças do bem e do mal continuam a se confrontar. Independentemente das razões exatas para o ocultamento do corpo de Moisés, o mais importante é o legado que ele deixou. Moisés é lembrado não pelo local de seu túmulo, mas por sua obediência a Deus, sua liderança corajosa e sua fé inabalável. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em monumentos ou memoriais, mas em viver uma vida dedicada ao propósito de Deus. Então, o que podemos aprender com o mistério do corpo de Moisés? Talvez o ponto mais importante seja que nosso foco deve sempre estar em Deus, e não em figuras humanas, por mais inspiradoras que sejam. Moisés foi um grande líder, mas ele foi grande porque serviu a um Deus ainda maior. E esse é o verdadeiro legado que devemos levar para nossas vidas. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Qual é a sua opinião sobre o mistério do corpo de Moisés? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima e que Deus te abençoe.